Ele mandou a ambulância parar, chutou a porta do veículo, gritou na cara da médica que implorava por misericórdia, jogou os equipamentos de emergência no chão do asfalto como se fossem lixo, riu, debochou e disse que aquele moleque sangrando na maca não era problema dele. Mas o que aquele sargento não sabia, o que o destino guardava como a mais cruel das ironias, era que o rosto coberto de sangue daquele adolescente era o rosto do filho que ele abandonou 15 anos atrás. E quando a verdade veio à tona, já era tarde demais para pedir perdão. O sol já caía sobre a zona norte da cidade quando a ambulância do SAMU cortou a avenida principal com a sirene rasgando o ar. Dentro do veículo, o cheiro de sangue e desinfetante se misturava ao som ritmado do monitor cardíaco, que apitava cada vez mais rápido, como um relógio regredindo em direção ao zero. Na maca, um adolescente de 15 anos jazia inconsciente, o rosto desfigurado por cortes profundos, o lado esquerdo do crânio inchado de forma alarmante. Um tubo de oxigênio cobria sua boca e seus olhos estavam fechados para o mundo, como se já estivesse se despedindo dele. A doutora Renata Vasconcelos, a médica de plantão, segurava a mão do garoto enquanto monitorava os sinais vitais no tablet preso à lateral da maca. Seus olhos, marcados por olheiras fundas de quem já perdera noites demais lutando contra a morte, não se desviavam dos números que piscavam na tela. A pressão arterial estava caindo. O hematoma intracraniano estava se expandindo. Ela sabia, com a certeza fria de quem já viu centenas de casos, que tinham menos de 20 minutos para chegar ao Hospital Regional São Lucas, o único na região com neurocirurgião de plantão naquela noite. 20 minutos. Depois disso, o dano cerebral seria irreversível. Ou pior. Toninho, acelera! Pelo amor de Deus, esse menino não aguenta mais! Gritou ela para o motorista, um homem magro de cabelos grisalhos que já dirigia ambulâncias há mais de 2 décadas. Toninho apertou o acelerador, a sirene uivando como um animal ferido. Faltavam apenas 8 quadras para o hospital. 8 quadras entre a vida e a morte. E então, como uma parede erguida pelo próprio inferno, apareceu a Blitz. Cones laranjas bloqueavam 2 das 3 faixas da avenida. Uma viatura da polícia militar, uma velha Blazer com a pintura arranhada e o emblema desbotado, estava estacionada de forma a estreitar a passagem. E ali, de pé no meio da rua, com os braços cruzados sobre o peito e um sorriso de quem se sente dono do mundo, estava o sargento Marcos Ferreira. Marcos era um homem de ombros largos, maxilar quadrado e olhos pequenos que pareciam calcular o valor de cada pessoa que cruzava seu caminho. Seu bigode, aparado com precisão militar, era a única coisa nele que demonstrava algum cuidado. O resto era brutalidade pura embalada em farda. Ele era temido no bairro, não como um protetor, mas como um predador. Todos sabiam que passar pela blitz do sargento Ferreira sem pagar o pedágio era arriscar uma multa inventada, uma revista humilhante, ou pior. Ao ver a ambulância se aproximar, ele não se moveu. Pelo contrário, ergueu a mão com a palma aberta, o gesto universal de quem manda parar, e plantou os pés no asfalto como se desafiasse o próprio veículo a atropelá-lo. Toninho freou bruscamente, o coração disparado. Ele buzinou 1, 2, 3 vezes. A sirene continuava ligada, gritando a urgência que as palavras não conseguiam expressar. Mas Marcos Ferreira não se moveu. Ele caminhou lentamente até a janela do motorista, cada passo calculado, cada segundo roubado da vida do garoto na maca. Desligue essa sirene. Documentos do veículo. Habilitação. Agora. Toninho, com as mãos tremendo no volante, tentou explicar. Sargento, pelo amor de Deus, temos uma emergência. Um menor de idade em estado grave, traumatismo craniano.
Precisamos chegar ao São Lucas em menos de 15 minutos, ou esse menino morre. Marcos inclinou a cabeça para o lado, como um gato observando um rato preso. Um sorriso lento se desenhou em seus lábios. Morre, é? Todo mundo que passa por aqui tem uma emergência. Semana passada pararam um cara com 3 quilos de cocaína dentro de uma ambulância. Então vocês vão me mostrar os documentos, eu vou verificar esse veículo e aí eu decido se vocês passam ou não. A doutora Renata apareceu na janela lateral, o rosto vermelho de desespero. Sargento, eu sou médica do SAMU. Este paciente tem um hematoma subdural em expansão. Cada minuto que o senhor nos segura aqui é um minuto a mais de dano cerebral irreversível. O senhor está colocando a vida de uma criança em risco. Marcos a olhou de cima a baixo com um desdém que fez o sangue dela ferver. Escuta aqui, doutora. Eu sou a autoridade nessa via. Eu decido quem passa e quem não passa. Se não gostou, liga para o seu chefe e reclama. Agora sai da minha frente que eu vou revistar esse veículo. Ele caminhou até as portas traseiras da ambulância e as abriu com um puxão violento. O som metálico ecoou pela rua como um tiro. Dentro, o adolescente continuava inconsciente, o monitor apitando cada vez mais rápido. Marcos olhou para o corpo ensanguentado na maca com a mesma expressão de quem observa um objeto qualquer. Nenhuma compaixão, nenhum reconhecimento de humanidade. Apenas o exercício frio e sádico do poder. E então, fez algo que deixou todos os presentes sem fala. Ele agarrou a bolsa de equipamentos médicos que estava ao lado da maca e a jogou no chão do asfalto. Seringas, ampolas e gaze se espalharam pela rua suja. Vou verificar se não tem nada ilegal aqui dentro, disse ele, revirando os compartimentos da ambulância com as mãos grossas. Vocês acham que ambulância é passe livre? Aqui quem manda sou eu. Naquele instante, enquanto o sargento Marcos Ferreira brincava de Deus em uma avenida da Zona Norte, o coração de um garoto de 15 anos lutava para continuar batendo. E o destino, esse roteirista cruel, preparava a revelação que destruiria a vida daquele homem para sempre. Para entender o monstro que o sargento Marcos Ferreira se tornara, é preciso voltar no tempo. É preciso abrir as gavetas empoeiradas de uma história que ele fez questão de enterrar, mas que o destino fez questão de desenterrar no pior momento possível. Marcos cresceu em um bairro periférico do extremo sul da cidade, filho de um pai alcoólatra que batia na mãe todas as sextas-feiras como se fosse um compromisso sagrado. Ele aprendeu cedo que o mundo pertencia aos fortes e que os fracos existiam apenas para servir de degrau. Quando entrou na academia de polícia aos 19 anos, não foi por vocação, foi por fome de poder. A farda era o passaporte para ser temido em vez de temer. Com os anos, Marcos se tornou exatamente aquilo que seu pai era, um tirano. A única diferença era que seu pai usava os punhos dentro de casa e Marcos usava o distintivo nas ruas. Ele montava blitz em pontos estratégicos da Zona Norte, não para combater o crime, mas para cobrar pedágio. Ambulantes pagavam R$ 50 por semana para trabalhar em paz. Motoristas de aplicativo entregavam R$ 20 para evitar multas falsas. Pequenos comerciantes contribuíam com uma cesta básica mensal para que suas lojas não fossem visitadas por operações de fiscalização fantasma. Seus dois subordinados, o cabo Adriano e o soldado William, eram cúmplices fiéis. Adriano era magro, de olhos apertados e língua afiada, o tipo que ria das próprias crueldades como se fossem piadas de botequim. William era um músculo, um homem enorme, de pescoço grosso e expressão vazia, que obedecia a ordens sem questionar, como uma máquina programada para a violência. Juntos, os três formavam uma quadrilha fardada. E ninguém os denunciava, porque denunciar a polícia para a própria polícia era como pedir ao lobo que protegesse as ovelhas.
Mas havia um capítulo na vida de Marcos que ele escondia com mais cuidado do que os envelopes de dinheiro sujo. 15 anos antes daquela blitz fatídica, ele era um jovem soldado que namorava Lúcia Marques, uma moça simples e bonita que trabalhava como auxiliar de cozinha no Hospital Municipal do Jardim das Flores. Lúcia era tudo o que Marcos não era: gentil, paciente, cheia de esperança. Ela via nele algo que talvez nunca tivesse existido de verdade: um homem bom, escondido sob a casca dura. Quando Lúcia descobriu que estava grávida de 8 meses, Marcos revelou sua verdadeira face. Ele apareceu na porta do pequeno apartamento dela com uma expressão que Lúcia nunca esqueceria, fria como mármore. Eu não vou criar filho nenhum. Isso aí não é meu. E mesmo se for, não é problema meu. Eu tenho a minha carreira. Não vou deixar uma criança estragar o meu futuro. Lúcia, com a barriga imensa e o coração destroçado, implorou. Marcos, pelo amor de Deus, é o seu filho. Olha para mim. Você sabe que é seu. Como você pode virar as costas assim? Marcos a olhou com a mesma expressão que, 15 anos depois, usaria para olhar um adolescente sangrando numa maca. A expressão de quem não vê um ser humano, apenas um obstáculo. Não me procura mais. Se contar para alguém, vai se arrepender. Ele saiu pela porta e nunca mais voltou. Não assinou a certidão de nascimento. Não pagou 1 centavo de pensão. Desapareceu da vida de Lúcia como se ela e a criança fossem fantasmas. E Lúcia, com a força silenciosa das mulheres que carregam um mundo nas costas, criou seu filho sozinha. Rafael nasceu numa noite de chuva, no mesmo hospital onde Lúcia trabalhava. Era um menino pequeno, de olhos grandes e curiosos, que parecia absorver o mundo ao seu redor com uma intensidade que surpreendia a todos. Lúcia lhe deu o sobrenome dela, Marques, e apagou o nome de Marcos de sua história como quem arranca uma página podre de um livro. Rafael cresceu nos corredores daquele hospital. Enquanto Lúcia trabalhava turnos duplos na cozinha, o menino fazia o dever de casa sentado num banquinho de plástico ao lado do refeitório. Ele observava os médicos passando apressados, as enfermeiras correndo com macas, os paramédicos chegando com pacientes ensanguentados. Outras crianças teriam ficado assustadas. Rafael ficava fascinado. Um dia, aos 9 anos, ele disse à mãe com uma seriedade que não combinava com seu rosto infantil: Mãe, quando eu crescer, eu vou ser médico. Vou trabalhar aqui. Vou salvar as pessoas que chegam naquelas macas. Lúcia sorriu, os olhos marejados, e o abraçou com uma força que tentava compensar todo o amor que o pai dele se recusara a dar. Vai sim, meu filho. Você vai ser tudo o que quiser, e eu vou estar aqui para ver. E assim, na ausência completa de um pai, Rafael se construiu. Tirava as melhores notas da turma, ganhava bolsas de estudo, ajudava a mãe em casa. Ele era a prova viva de que o amor de uma mulher sozinha podia ser mais poderoso que qualquer presença masculina. E a maior ironia da história era que naquele exato momento, o pai que o rejeitou estava a 8 quadras de distância, bloqueando a ambulância que tentava salvar a vida que ele se recusou a criar. Aquela terça-feira começou como qualquer outra na vida de Rafael Marques. O despertador tocou às 5h40 da manhã. O cheiro de café fresco já invadindo o pequeno quarto que ele dividia com os livros empilhados no chão. Lúcia, como sempre, já estava de pé, preparando o café da manhã antes de sair para o turno da manhã no hospital. Bom dia, doutor, disse ela com um sorriso, usando o apelido que lhe dera desde que ele declarara seu sonho de ser médico. Rafael sorriu de volta, os olhos ainda pesados de sono, mas o sorriso era genuíno, daqueles que iluminam um cômodo inteiro. Bom dia, mãe. Hoje tem prova de biologia.
Vou arrasar. Lúcia colocou o prato de tapioca na mesa e beijou o topo de sua cabeça. Eu sei que vai. Você sempre arrasa. Só toma cuidado na volta, tá? Pedala devagar naquela avenida que os caminhões passam como loucos. A frase soou como qualquer outro conselho maternal, daqueles que os filhos ouvem com meio ouvido e esquecem antes de fechar a porta. Mas naquele dia, aquelas palavras carregariam um peso profético que Lúcia jamais poderia imaginar. A manhã passou tranquila. Rafael fez a prova e saiu confiante. Na saída da escola, encontrou o amigo Davi, que o convenceu a passar no campo de terra para assistir ao treino do time do bairro. Eles ficaram ali sentados no morro comendo pipoca de R$1 e rindo de coisas que só adolescentes de 15 anos acham engraçadas. Quando o sol começou a descer, pintando o céu de laranja e roxo, Rafael se despediu do amigo e montou na sua bicicleta velha, uma Caloi azul com o banco rasgado e a corrente que chiava a cada pedalada. Ele colocou os fones de ouvido e pedalou em direção à casa, cortando pelas ruas do bairro que conhecia de olhos fechados. A Avenida Marechal Deodoro era o trecho mais perigoso do caminho. 4 faixas largas, caminhões pesados transitando em alta velocidade e uma sinalização que mais confundia do que orientava. Rafael olhou para os 2 lados antes de atravessar. O sinal estava verde para ele. Ele pedalou. O motorista do caminhão baú depois diria à polícia que o sol da tarde o cegou por um instante. Um instante. Foi o suficiente. O veículo de 12 toneladas avançou o cruzamento no exato momento em que Rafael estava no meio da via. O impacto foi devastador. A bicicleta foi arremessada como um brinquedo, o metal se retorcendo com um som agudo e horrível. O corpo de Rafael voou 4 metros antes de atingir o asfalto. O capacete que ele não usava, porque adolescentes de 15 anos se acham imortais, teria feito toda a diferença. Sem ele, sua cabeça bateu no meio-fio com uma força que fez os ossos da calçada parecerem mais macios que seu crânio. O silêncio que se seguiu ao impacto durou menos de 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. E então, o caos. Uma mulher que vendia água no semáforo gritou tão alto que sua voz ecoou por 3 quarteirões. Um motoboy freou bruscamente e quase foi atropelado ao correr para socorrer o menino. Em segundos, uma pequena multidão se formou ao redor do corpo imóvel de Rafael. Sangue escorria de sua cabeça, formando uma poça escura no asfalto quente. Seus olhos estavam fechados, seu peito mal se movia. "Chama o SAMU! Chama o SAMU!" gritava alguém. "Não mexe nele, pelo amor de Deus! A coluna pode estar quebrada!" dizia outro. Uma senhora se ajoelhou ao lado dele e começou a rezar, as lágrimas caindo sobre o terço que apertava entre os dedos. O SAMU foi acionado às 16h32. A ambulância mais próxima, a unidade 7 da base Zona Norte, respondeu ao chamado em 7 minutos, um tempo considerado bom para os padrões caóticos da cidade. A doutora Renata Vasconcelos, ao descer do veículo e avaliar o paciente, sentiu o estômago afundar. A pupila esquerda do garoto estava dilatada e não reagia à luz. Sinal clássico de hematoma intracraniano. Ele precisava de um neurocirurgião imediatamente. Toninho, Hospital São Lucas, é o único com neuro de plantão hoje. Rota mais rápida, sirene aberta, código vermelho. Toninho confirmou com um aceno e ligou o motor. A distância até o São Lucas era de 6 quilômetros. Em condições normais de trânsito, com a sirene aberta, chegariam em 12 a 15 minutos. Tempo suficiente se tudo corresse bem. Mas naquela noite, nada correria bem. Porque a 2 quadras do hospital esperava o sargento Marcos Ferreira e sua blitz da morte. A ambulância freou a menos de 3 metros dos cones que bloqueavam a avenida. A sirene ainda uivava.
as luzes vermelhas e azuis pintando os prédios ao redor em um show macabro de urgência ignorada. O sargento Marcos Ferreira se aproximou com a lentidão estudada de quem saboreia cada grama de poder que exerce sobre os outros. Atrás dele, o cabo Adriano e o soldado William observavam a cena com sorrisos que não tinham nada de humano. Já mandei desligar essa sirene. Tá querendo acordar o bairro inteiro? Documentos, agora! Toninho estendeu os documentos com as mãos trêmulas, tentando manter a voz firme. Sargento, está tudo em ordem. Temos um adolescente em estado crítico. Traumatismo craniano gravíssimo. Cada segundo conta. Por favor, nos deixe passar. Marcos pegou os documentos e os examinou com uma lentidão proposital, virando as páginas como se estivesse lendo um romance. Licenciamento vencido há 2 meses. Olha só que coisa! E querem sair correndo por aí com um veículo irregular. A licença foi renovada, sargento. O documento atualizado está no sistema. É só verificar, explicou Toninho, a voz falhando. Marcos deu uma risada curta e seca. No sistema? E eu tenho cara de computador? Se o documento não está aqui na minha mão, não existe. A doutora Renata desceu da parte traseira da ambulância, o jaleco manchado de sangue, o rosto uma mistura de desespero e fúria controlada. Ela se plantou diante do sargento com uma coragem que vinha não da bravura, mas do terror de perder um paciente. Sargento Ferreira, eu sou a doutora Renata Vasconcelos, médica do SAMU, matrícula 4728. O paciente dentro dessa ambulância tem um hematoma subdural em expansão acelerada. Em linguagem simples, o cérebro dele está sendo esmagado por uma hemorragia interna. Se não chegarmos ao Hospital São Lucas nos próximos 10 minutos, esse menino de 15 anos vai morrer. Ou vai sobreviver com danos cerebrais tão graves que nunca mais vai falar, andar ou reconhecer a própria mãe. O senhor entende a gravidade do que eu estou dizendo? Marcos cruzou os braços, o sorriso não diminuindo nem 1 milímetro. Doutora, a senhora sabe quantas vezes por semana eu ouço essa história? Todo mundo que passa aqui tem uma emergência. Na semana passada, uma ambulância estava transportando drogas no lugar de paciente. Então a senhora vai ter paciência enquanto eu faço o meu trabalho. Ele se virou para o cabo Adriano. Adriano, abre a traseira. Vamos dar uma olhada no que tem dentro dessa ambulância. Adriano obedeceu com um entusiasmo doentio. Ele abriu as portas traseiras e subiu no veículo com as botas sujas, pisando ao lado da maca onde Rafael jazia entre a vida e a morte. Sem qualquer cerimônia, ele começou a abrir gavetas, arrancar compartimentos e revirar os equipamentos médicos. A bolsa de primeiros socorros foi jogada para fora do veículo, caindo no asfalto com um baque surdo. Seringas estéreis saíram de suas embalagens e rolaram pela rua suja. Uma ampola de adrenalina se estilhaçou contra o meio-fio, o líquido transparente se misturando à poeira. A doutora Renata assistiu aquilo com os olhos arregalados de horror, como se estivessem destruindo não equipamentos, mas pedaços de vidas futuras que aqueles instrumentos poderiam salvar. Parem com isso! Esses equipamentos são patrimônio público. Vocês estão destruindo material que salva vidas, gritou ela. William, o soldado enorme, se colocou diante dela, o peito inflado, a mão pousada no coldre da arma. Fica quieta, doutora. Ou a senhora quer ser a próxima a precisar de uma ambulância? Dentro do veículo, o monitor cardíaco começou a mudar seu ritmo. Os bips, antes regulares, ficaram mais espaçados. A pressão arterial de Rafael, que já estava baixa, começou a despencar. Os números na tela piscavam em vermelho, um alerta silencioso que gritava o que as palavras humanas não conseguiam comunicar. A vida estava escapando daquele corpo jovem como água por entre os dedos. 5 minutos se passaram. Depois, 10.
A doutora Renata, de joelhos no chão da ambulância ao lado da maca, fazia tudo o que podia com os recursos que restavam. Ela ajustava o soro, monitorava a saturação de oxigênio e falava com Rafael como se ele pudesse ouvir. "Aguenta firme, garoto, aguenta firme. A gente vai te tirar dessa." No 12º minuto, ela ouviu o som que mais temia. O monitor emitiu um apito longo e contínuo. A linha no visor se achatou. Parada cardiorrespiratória. Rafael estava morrendo. O grito da doutora Renata cortou a noite como uma lâmina. "Ele está em parada cardíaca. Me deixem passar agora ou esse menino morre na minha frente. Eu vou responsabilizar cada um de vocês." Marcos Ferreira, encostado na viatura com os braços cruzados, finalmente olhou para dentro da ambulância. Ele viu o corpo imóvel do adolescente, o monitor com a linha plana, a médica realizando compressões torácicas com uma energia desesperada. E naquele momento, algo que poderia ter sido consciência passou por seus olhos como uma sombra rápida, mas foi logo substituído pela arrogância de sempre. Ele fez um gesto preguiçoso com a mão, como quem espanta uma mosca. Tá bom, pode ir." "Leva esse moleque aí!" Toninho não esperou um segundo. Ele acelerou antes mesmo que as portas traseiras estivessem completamente fechadas. A ambulância partiu como uma bala, a sirene cortando o ar com uma urgência renovada, enquanto dentro do veículo a doutora Renata lutava contra a morte em uma corrida que já durara 17 minutos a mais do que deveria. 17 minutos. O tempo de tomar um café. O tempo de assistir a um vídeo no celular. O tempo que separa um adolescente saudável de uma vida inteira de sequelas. E tudo porque um homem de farda decidiu que seu poder valia mais que a vida de uma criança. Mas Marcos Ferreira ainda não sabia, que aqueles 17 minutos seriam o começo do fim de tudo que ele era. O coração de Rafael Marques parou de bater às 17h14. E recomeçou às 17h16, dentro de uma ambulância que cortava a noite a 120 km/h, com uma médica encharcada de suor realizando compressões torácicas que doíam em seus próprios ossos. 2 minutos. 120 segundos entre o silêncio absoluto e o primeiro bip fraco do monitor, anunciando que a vida havia decidido dar mais uma chance àquele menino. A doutora Renata soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Suas mãos tremiam de exaustão e adrenalina, mas ela não parou. Continuou monitorando, ajustando o soro, falando com Rafael como se ele pudesse ouvi-la através do véu da inconsciência. "Volta, garoto. Você não vai embora assim. Não na minha ambulância. Não hoje." Toninho freou na entrada do pronto-socorro do Hospital São Lucas com uma precisão que desafiava a velocidade. Os pneus chiaram no asfalto molhado pela garoa fina que começara a cair, como se o próprio céu chorasse por aquele menino. A equipe de emergência já esperava na porta, alertada pelo rádio da ambulância. 2 enfermeiros correram com a maca, enquanto o neurocirurgião de plantão, Dr. Fábio Mendonça, um homem de 63 anos, com mãos firmes como aço, já vestia as luvas cirúrgicas. "Me dá o quadro, Renata", disse ele sem rodeios, enquanto caminhava ao lado da maca que avançava pelo corredor branco. Masculino, 15 anos, atropelamento por veículo pesado, traumatismo craniano grave, hematoma subdural em expansão. Pupila esquerda fixa e dilatada. Entrou em parada cardiorrespiratória há 6 minutos, revertida com massagem e adrenalina. Pressão instável. "Doutor, tivemos um atraso de 17 minutos numa blitz policial. O hematoma cresceu nesse intervalo. As chances..." A voz dela falhou. Dr. Fábio a olhou com uma seriedade que ia além da medicina. "Eu entendi", disse ele. 17 minutos com um hematoma subdural
É a diferença entre uma recuperação completa e uma vida inteira numa cadeira de rodas. Ou pior. Mas enquanto houver cérebro para salvar, eu vou operar. Vamos. Rafael desapareceu atrás das portas duplas do centro cirúrgico, engolido pela luz branca e estéril que separava o mundo dos vivos do limbo onde ele agora flutuava. A doutora Renata ficou parada no corredor, o jaleco ensopado de sangue que não era dela, as mãos ainda tremendo. Ela se encostou na parede e escorregou até o chão, as pernas cedendo ao peso da exaustão e da raiva. 17 minutos. Sussurrou para si mesma. Aquele maldito nos roubou 17 minutos. Foi nesse exato momento que Lúcia Marques apareceu no corredor. Lúcia trabalhava no setor de nutrição do hospital, 2 andares acima do pronto-socorro. Ela ouvira o código de emergência pelo alto-falante, código vermelho, trauma craniano, menor de idade, e sentira um aperto no peito que não soube explicar. Mas tem um sexto sentido que a ciência nunca conseguiu catalogar. Um alarme primitivo que dispara quando seus filhos estão em perigo, mesmo a quilômetros de distância. Ela desceu as escadas correndo, o avental de cozinha ainda amarrado na cintura, o cabelo preso num coque desalinhado. Ao chegar ao pronto-socorro, cruzou com uma enfermeira que conhecia. Janaína, que emergência é essa? O que aconteceu? Janaína hesitou, o rosto contorcido em uma expressão que Lúcia reconheceu imediatamente. Era pena. Um adolescente atropelado, Lúcia. Traumatismo craniano. Está em cirurgia agora. Um adolescente. A palavra ecoou na cabeça de Lúcia como um sino de igreja. Qual o nome dele? Janaína abriu a boca para responder, mas não precisou. Lúcia já havia visto. Na maca abandonada no canto do corredor, entre os lençóis manchados de sangue, estava uma mochila azul rasgada. Uma mochila que Lúcia costurara à mão 2 vezes, porque não tinha dinheiro para comprar outra. Uma mochila com um chaveiro de um estetoscópio de brinquedo pendurado no zíper, o presente que Rafael ganhara numa feira de ciências. O grito que saiu de Lúcia não foi um som humano. Foi o rugido de uma leoa vendo seu filhote ser arrancado de seus braços. Ela correu em direção às portas do centro cirúrgico, mas 2 enfermeiros a seguraram. Ela se debateu, chorou, implorou e gritou o nome do filho tantas vezes que as paredes pareciam devolver o eco como uma oração desesperada. Rafael! Meu filho, me deixem entrar. Ele precisa de mim. Ele tem medo de hospital. Ele sempre teve medo. Me deixem ficar com ele. Janaína a abraçou com toda a força que tinha, tentando conter a tempestade que se desfazia nos braços dela. Lúcia, os melhores médicos estão com ele. Dr. Fábio é o melhor neurocirurgião do estado. Seu filho está em boas mãos. Agora você precisa ser forte por ele. As palavras eram corretas, profissionais, protocolares. Mas para Lúcia, elas soavam como areia num deserto. Nada no mundo poderia acalmar o coração de uma mãe que sabe que seu filho está morrendo a poucos metros dela, separado por uma porta que ela não pode atravessar. A cirurgia durou 4 horas e 37 minutos. 4 horas em que Lúcia permaneceu sentada naquele corredor, imóvel como uma estátua, as mãos unidas em oração, os olhos fixos na porta do centro cirúrgico. Enfermeiras traziam água, café e palavras de conforto. Ela recusava tudo. Seu corpo estava ali, mas sua alma estava do outro lado daquela porta, segurando a mão do filho. Quando o Dr. Fábio finalmente saiu, o rosto marcado pela exaustão, a máscara cirúrgica pendurada no pescoço, Lúcia se levantou de um salto. O médico a olhou nos olhos e, antes de dizer qualquer palavra, Lúcia já sabia. O olhar dele carregava alívio, mas também algo mais sombrio. O seu filho está vivo, senhora Marques. Conseguimos drenar o hematoma, mas preciso ser honesto com a senhora. O atraso no atendimento causou danos.
O hematoma cresceu além do que seria aceitável para uma recuperação completa. Há áreas do cérebro que sofreram compressão prolongada. Nós só vamos saber a extensão real dos danos quando ele acordar. Pode haver comprometimento motor, déficit cognitivo, problemas de fala. Ou pode ser que ele se recupere quase inteiramente. Neste momento, só o tempo vai dizer. A palavra atraso ficou pendurada no ar como uma faca suspensa por um fio. Lúcia não chorou. Ela já havia chorado tudo o que tinha. A dor que sentia agora era mais profunda que as lágrimas. Era uma dor geológica, daquelas que mudam a paisagem interior de uma pessoa para sempre. Que atraso? Perguntou ela, a voz rouca. Por que houve um atraso? A doutora Renata, que estava sentada a poucos metros dali, ouviu a pergunta. Ela se levantou, se aproximou de Lúcia e, com a voz embargada pela raiva e pela culpa, contou tudo. A Blitz. O sargento que se recusou a liberar a ambulância. Os equipamentos jogados no chão. Os 17 minutos de inferno que poderiam custar ao filho dela uma vida inteira. Lúcia ouviu em silêncio. Cada palavra era uma brasa sendo pressionada contra sua pele. Quando Renata terminou, Lúcia fez apenas uma pergunta. Qual é o nome dele? Sargento Marcos Ferreira, 7º Distrito. O nome atingiu Lúcia como um raio. Suas pernas fraquejaram e ela teria caído se Renata não a tivesse segurado. O homem que quase matou seu filho era o mesmo homem que o abandonou antes de nascer. O destino, esse contador de histórias sem piedade, havia fechado o círculo da maneira mais cruel possível. Enquanto Lúcia velava ao lado do leito do filho na UTI, o mundo lá fora estava pegando fogo. E o combustível desse incêndio era um vídeo de 4 minutos e 32 segundos gravado pelo celular de Toninho, o motorista da ambulância. Toninho era um homem de poucas palavras e muita experiência. Havia dirigido ambulâncias por 22 anos e presenciado todo tipo de absurdo nas ruas da cidade. Mas naquela noite, diante da brutalidade do sargento Ferreira, algo dentro dele se rompeu. Enquanto Marcos revirara os documentos e Adriano destruíra os equipamentos, Toninho discretamente posicionara seu celular no painel do veículo, a câmera voltada para a janela, o botão de gravação pressionado em silêncio. O vídeo capturou tudo. A arrogância de Marcos recusando a passagem. O desprezo com que olhava para a ambulância, os equipamentos sendo jogados no asfalto, as súplicas desesperadas da doutora Renata. O momento em que o monitor cardíaco emitiu o apito contínuo da parada. E a frase final do sargento. Aquela sentença proferida com um deboche que gelava o sangue. Tá bom, pode ir. Leva esse moleque aí. Toninho enviou o vídeo naquela mesma noite para o Sindicato dos Motoristas de Ambulância e para 3 jornalistas que ele conhecia de anos de estrada. 1 hora depois, o vídeo estava nos grupos de WhatsApp de toda a Zona Norte. 2 horas depois, já havia cruzado as fronteiras do bairro e alcançado as redações dos principais jornais da cidade. Na manhã seguinte, o Brasil inteiro assistia ao vídeo. A reação foi uma onda de fúria que varreu as redes sociais como um tsunami. A hashtag 17 minutos foi parar nos Trending Topics do Twitter e não saiu de lá por 3 dias consecutivos. Comentaristas de televisão debatiam o caso com indignação. Mães ligavam para programas de rádio chorando, imaginando seus próprios filhos naquela maca. O vídeo não era apenas um registro, era um espelho que refletia a face mais cruel do abuso de poder, e o país inteiro se viu naquele reflexo. A imprensa, com seu apetite insaciável por detalhes, mergulhou na investigação. Quem era o sargento? Quem era o adolescente?
E foi uma jovem repórter investigativa chamada Beatriz Duarte que encontrou o fio que, ao ser puxado, desvendou a ironia mais brutal da história. Beatriz começou cruzando os registros do boletim de ocorrência do acidente com os dados do SAMU e os arquivos da Corregedoria. Ela descobriu o nome do adolescente, Rafael Marques, e o nome do sargento, Marcos Ferreira. 2 sobrenomes diferentes, 2 vidas aparentemente desconectadas, mas algo a incomodou: a idade do garoto. O distrito onde o sargento atuava, a proximidade geográfica. Ela pesquisou mais fundo, encontrou o registro de nascimento de Rafael sem nome do pai. Encontrou o histórico profissional de Marcos, incluindo o endereço de sua antiga residência, no mesmo bairro onde Lúcia Marques morava 15 anos atrás. E então, conversando com vizinhos antigos e colegas de trabalho de Lúcia, ela confirmou o que parecia impossível demais para ser verdade. O sargento que bloqueou a ambulância era o pai biológico do menino que estava na maca. A notícia explodiu como uma bomba nuclear no horário nobre. O âncora do telejornal, um homem de voz grave e décadas de experiência, perdeu a compostura ao anunciar a revelação. Senhoras e senhores, em uma reviravolta que desafia qualquer roteiro de ficção, nossa equipe de investigação descobriu que o sargento Marcos Ferreira, o policial que impediu a passagem da ambulância por 17 minutos, é o pai biológico do adolescente Rafael Marques, o paciente que quase morreu dentro daquele veículo. O sargento abandonou a mãe do menino quando ela estava grávida de 8 meses e nunca reconheceu o filho. O país ficou em silêncio. Não era o silêncio da indiferença, era o silêncio que precede o terremoto. E então veio o rugido. Milhões de comentários inundaram as redes. Pessoas choraram diante de suas televisões. Padres mencionaram o caso em homilias. Professores debateram a história em salas de aula. A crueldade do destino havia transformado um caso de abuso policial em uma tragédia grega moderna, onde o vilão descobre que o castigo mais terrível é o que ele mesmo construiu com suas próprias mãos. E Marcos Ferreira? Marcos estava em casa naquela noite, sentado no sofá da sala, uma lata de cerveja na mão, assistindo ao noticiário com o tédio habitual de quem acha que está acima das consequências. Quando seu rosto apareceu na tela, ele se endireitou. Quando o nome de Rafael foi mencionado, ele franziu a testa. E quando a repórter disse as palavras pai biológico, o mundo de Marcos Ferreira desabou. A lata de cerveja caiu de sua mão, derramando espuma no tapete. Seus olhos se arregalaram, fixos na tela, onde agora aparecia uma foto de Rafael ao lado de uma foto antiga dele mesmo. A semelhança era inegável. Os mesmos olhos grandes, o mesmo formato do queixo, o mesmo vinco entre as sobrancelhas. Era como olhar para um espelho que refletia o passado. Ele tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. O chão sob seus pés parecia ter se transformado em areia movediça. A sala girava ao seu redor. E no meio daquela vertigem, uma verdade afiada como navalha se cravou em seu peito. O moleque na maca. O moleque que ele chamou de moleque. O moleque que ele deixou morrer por 17 minutos. Era seu filho. O filho que ele jogou fora como lixo. Pela primeira vez em sua vida, o sargento Marcos Ferreira, o homem que nunca sentiu remorso, que nunca abaixou a cabeça, que construiu sua existência sobre a humilhação dos outros, sentiu o chão desaparecer completamente sob seus pés. E quando a queda começou, não havia nada e ninguém para segurá-lo. A Corregedoria da Polícia Militar bateu na porta de Marcos Ferreira às 6 horas da manhã seguinte. Ele não dormira.
Passou a noite inteira sentado no sofá, no escuro, o olhar fixo num ponto invisível na parede, a televisão desligada, o silêncio ao seu redor tão denso que ele podia ouvir o próprio coração batendo como uma sentença sendo martelada por um juiz. Quando ouviu as batidas na porta, ele não resistiu. Não gritou, não tentou fugir, não pediu para ligar para um advogado. Abriu a porta com a expressão de um homem que já estava morto por dentro e apenas esperava que o corpo acompanhasse. Os agentes da corregedoria o algemaram em silêncio. Ele estendeu os pulsos como quem oferece as mãos a um carrasco. A operação foi simultânea. No mesmo horário, em endereços diferentes da Zona Norte, o cabo Adriano e o soldado William receberam a mesma visita. Adriano, ao ver as algemas, chorou como uma criança e implorou que não contassem a sua mãe. William, fiel ao seu papel de máquina sem pensamento próprio, apenas estendeu os braços e disse 3 palavras: "Eu só obedeci a ordens." Os 3 foram levados para a sede da corregedoria, onde as celas eram mais limpas que as do 7º distrito, mas igualmente sufocantes. Os celulares deles foram apreendidos, e como em tantos outros casos de policiais corruptos, os aparelhos eram uma enciclopédia do crime. Mensagens trocadas com outros policiais detalhavam esquemas de extorsão que duravam anos. Áudios registravam negociações com comerciantes intimidados. Extratos bancários mostravam depósitos regulares que não correspondiam aos salários. A investigação, conduzida por uma promotora do Ministério Público chamada Helena Correia, uma mulher de cabelos brancos e olhar penetrante, que era conhecida como a inimiga dos fardados corruptos, avançou com uma velocidade impressionante. O caso de Rafael havia aberto uma porta que ninguém conseguia mais fechar. Dezenas de vítimas que sofreram nas mãos da equipe de Marcos começaram a aparecer, encorajadas pela exposição do caso. Ambulantes que pagavam pedágio semanal. Motoristas multados por infrações inexistentes. Um dono de padaria que teve o estabelecimento depredado por se recusar a pagar a cota mensal. Uma mãe que teve o filho adolescente espancado numa abordagem porque não tinha dinheiro no bolso para entregar. As histórias se acumulavam como camadas de sujeira sendo removidas de um piso que todos achavam estar limpo. O julgamento de Marcos, Adriano e William foi marcado para 60 dias depois da prisão. A pressão pública era tão intensa que o Tribunal de Justiça designou um de seus juízes mais experientes para o caso. A acusação era pesada: abuso de autoridade, extorsão, associação criminosa e, no caso específico de Rafael, lesão corporal gravíssima por omissão de socorro qualificada. Mas, antes do julgamento, houve um momento que não constou nos autos do processo, mas que ficou gravado na memória de todos que presenciaram. Lúcia Marques foi chamada para depor na corregedoria. Ela entrou na sala de depoimentos com a postura ereta de quem carrega o peso do mundo, mas se recusa a curvar a espinha. Seu rosto estava magro, os olhos fundos de quem não dormia direito há semanas, mas havia neles uma chama que não se apagava. E lá, do outro lado da mesa, separado por um vidro grosso, estava Marcos Ferreira. O homem que a abandonou grávida. O homem que negou seu filho. O homem que quase matou esse mesmo filho 15 anos depois. Marcos a olhou, e pela primeira vez, seus olhos não tinham arrogância, nem desprezo, nem indiferença. Tinham algo que Lúcia nunca vira naquele rosto. Vergonha. Uma vergonha tão profunda que parecia derreter os ossos por baixo da pele. "Lúcia, eu..." Ele começou, a voz rachada. Lúcia ergueu a mão, e aquele gesto simples foi suficiente para silenciá-lo. Ela não gritou, não xingou, não chorou. Quando falou, sua voz era calma, quase suave, mas cada palavra carregava o peso de 15 anos de luta solitária.
Marcos, eu passei 15 anos criando sozinha o filho que você jogou fora. Trabalhei turnos duplos, costurei uniforme rasgado, esquentei sopa em fogão emprestado. Eu fiz tudo sozinha. E o Rafael cresceu lindo, inteligente, sonhador. Ele quer ser médico, sabia? Quer salvar vidas. Ele cresceu sem pai, mas cresceu com dignidade. Algo que você nunca teve. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos dele. Eu não vim aqui para te perdoar. Perdão é algo que se oferece a quem demonstra humanidade. Você não bloqueou uma ambulância, Marcos. Você bloqueou a vida do seu próprio sangue. E o pior de tudo é que, mesmo que soubesse que era seu filho naquela maca, eu duvido que tivesse agido diferente. Porque para você, pessoas nunca foram pessoas. Foram apenas obstáculos ou oportunidades. Ela se levantou, ajeitou a bolsa no ombro e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. O Rafael não precisa de você. Nunca precisou. Mas você, Marcos, vai precisar de si mesmo nas noites que virão. E eu duvido que se suporte. A porta se fechou com um clique suave, mas o som ecoou naquela sala como uma sentença final. O julgamento foi rápido e implacável. As provas eram esmagadoras. O vídeo, os depoimentos, os registros financeiros. Marcos foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado, com perda do cargo e de todos os direitos. Adriano recebeu 8 anos. William, 6. Os 3 foram despidos de suas fadas em uma cerimônia pública que foi transmitida ao vivo pela televisão, um espetáculo de humilhação que seria cruel se não fosse justo. Do presídio, semanas depois, Marcos escreveu uma carta a Rafael. 2 páginas de letra tremida em que tentava se explicar, pedir desculpas, oferecer palavras que nunca dera. A carta chegou ao hospital, onde Rafael ainda se recuperava da cirurgia. Lúcia a entregou ao filho sem comentários, respeitando sua autonomia. Rafael segurou o envelope por um longo momento, sentindo o peso das palavras que não havia pedido. Então, com uma calma que surpreendeu até sua mãe, ele devolveu a carta sem abrir. Disse apenas 4 palavras que encerraram 15 anos de ausência com mais eloquência do que qualquer discurso. Eu não pedi isso. 1 ano depois, o sol da manhã entrava pela janela do quarto de Rafael Marques como se pedisse licença para iluminar um novo começo. O quarto havia mudado desde o acidente. Na parede onde antes havia pôsteres de times de futebol, agora havia um mapa do corpo humano e um esquema detalhado do sistema nervoso central. Na estante, entre os livros escolares, estavam manuais de anatomia e um estetoscópio de verdade, presente da equipe médica do Hospital São Lucas no dia em que recebeu alta. Rafael se levantou da cama com cuidado. Seu corpo ainda carregava as marcas daquela terça-feira que dividiu sua vida em antes e depois. A perna esquerda, afetada pela compressão cerebral causada pelo hematoma, obedecia com um leve atraso, como se precisasse de um segundo a mais para processar os comandos que o cérebro enviava. Ele caminhava com uma claudicação sutil, quase imperceptível para quem não soubesse, mas constante, um lembrete físico dos 17 minutos que lhe foram roubados. A fisioterapia era diária e dolorosa. Os exercícios de coordenação motora testavam sua paciência tanto quanto seus músculos. Havia dias em que a frustração era tanta que ele queria jogar tudo para o alto, chutar a mesa de exercícios e gritar que não era justo. E não era justo. Ele tinha 15 anos, deveria estar jogando bola, correndo sem pensar, subindo escadas de 2 em 2 degraus. Em vez disso, precisava se concentrar para segurar um copo sem derramar água. Mas Rafael era filho de Lúcia Marques. E filhos de mulheres que criam sozinhos
que costuram a vida com as próprias mãos, não desistem. Ele não desistiu. Voltou à escola 3 meses após a cirurgia, sob aplausos dos colegas e professores. As notas, que caíram no primeiro bimestre, voltaram a subir com a teimosia de quem se recusa a aceitar limites. Ele adaptou seus métodos de estudo. Usou gravadores de voz quando a mão esquerda não colaborava para escrever e pediu lugar na primeira fileira para compensar a leve perda auditiva no ouvido direito, outra sequela dos minutos perdidos. Lúcia, por sua vez, havia se transformado. A mulher que passava invisível pelos corredores do hospital, carregando bandejas e lavando panelões, agora era uma voz reconhecida. Depois que a história de Rafael se tornou nacional, ela foi convidada a participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa sobre violência policial e acesso à saúde de emergência. Ela subiu ao púlpito com as mãos tremendo, mas a voz firme. Eu sou uma mãe simples, disse ela aos deputados que a olhavam com uma atenção que raramente dedicavam a cidadãos comuns. Eu não entendo de leis, de artigos, de parágrafos, mas eu entendo de dor. E eu sei que nenhuma mãe deveria passar pelo que eu passei. Meu filho quase morreu, não por causa do acidente, mas porque um homem de farda decidiu que a vida dele não valia 17 minutos de seu precioso tempo. O discurso, gravado e postado nas redes, acumulou milhões de visualizações. E fez o que discursos de políticos não conseguiam fazer há anos. Moveu a engrenagem legislativa. 4 meses depois, o governador sancionou a Lei Rafael, como ficou popularmente conhecida, que estabelecia punição severa para qualquer agente público que obstruísse o trânsito de veículos de emergência. A lei também tornava obrigatório o uso de câmeras corporais em operações de blitz e criava um canal de denúncias direto entre o SAMU e a Corregedoria, eliminando a burocracia que permitia que abusos fossem engavetados. O hospital onde Lúcia trabalhava reconheceu não apenas seu sofrimento, mas sua força. Ela foi promovida a coordenadora de acolhimento familiar no pronto-socorro, um cargo criado especialmente para ela, onde ajudava outras mães e pais que chegavam desesperados com seus filhos nas emergências. Ela os abraçava, segurava suas mãos e dizia com a autoridade de quem já esteve no fundo do poço: "Vai ficar tudo bem. Eu sei que parece impossível agora, mas vai ficar." Numa manhã de sábado, 6 meses após o julgamento, Rafael acompanhou a mãe a um evento na Universidade Federal. Era uma feira de profissões voltada para estudantes do ensino médio, e o Departamento de Medicina havia montado um estande com simuladores cirúrgicos e modelos anatômicos. Rafael parou diante do estande, os olhos brilhando com a mesma intensidade que tinham quando, aos 9 anos, declarou à mãe que seria médico. Uma professora de neurologia o reconheceu. "Você é o Rafael, não é? O menino do caso da ambulância?" Ele sorriu. Um sorriso que carregava cicatrizes, mas também uma luz que nenhum hematoma conseguiu apagar. "Sou sim, senhora." A professora olhou para ele com um respeito genuíno. "O que aconteceu com você foi uma injustiça terrível. Mas o fato de você estar aqui, de pé, interessado em medicina, é a maior resposta que você poderia dar a quem tentou te derrubar." Rafael olhou ao redor, para os modelos de cérebros e corações abertos, para os alunos de jaleco branco discutindo casos clínicos, para o futuro que se abria diante dele como uma avenida sem blitz. Então se virou para a mãe, que o observava a alguns metros de distância com os olhos marejados e o sorriso mais bonito do mundo. "Um dia eu vou salvar alguém, mãe. Como me salvaram?" Lúcia não respondeu com palavras. Ela apenas o abraçou, ali,
no meio daquela feira barulhenta, entre estandes e estudantes e o cheiro de café de máquina. E naquele abraço estava tudo. Os 15 anos sozinha, as noites sem dormir, a tapioca da manhã, o grito no corredor do hospital, as lágrimas na UTI, a carta devolvida sem abrir. E, acima de tudo, o amor inabalável de uma mãe, que mesmo quando o mundo inteiro virou as costas, nunca, em nenhum segundo, soltou a mão do seu filho. A história de Rafael e Lúcia se tornou um símbolo. Não de vitimismo, mas de resistência. Não de vingança, mas de justiça. Ela provou que a dor, quando transformada em propósito, pode mudar leis, derrubar tiranos e reconstruir o que parecia destruído para sempre. E provou, acima de tudo, que o amor de uma mãe é a força mais poderosa e mais subestimada do universo. Porque foram 17 minutos que quase custaram uma vida. Mas foi uma vida inteira de amor que garantiu que aqueles 17 minutos não vencessem. Se essa história te emocionou, comenta aqui o nome da sua cidade. Queremos saber de onde vem cada pessoa que acompanha essas histórias. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir que a justiça, quando impulsionada pelo amor, nunca falha.